Nós hoje vamos trabalhar uma temática sobre como superar as lembranças do passado, baseado no primeiro capítulo de Timóteo, do versículo 12 até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive a misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo aos quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, a Ti toda honra e toda glória. E nessa noite, mais uma vez, o Teu Santo Espírito fale as nossas vidas. E nessa noite, mais uma vez, a Tua graça venha ao nosso encontro por meio da Tua palavra viva e verdadeira. Que eu me esconda atrás da Tua cruz. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que possamos ser alimentados pelo Teu poder e pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos? A nossa temática para esse domingo tem por título Superando Lembranças do Passado. Talvez, irmãos, nós precisamos já começar a detalhar um pouco sobre ela e, além disso, a trazer um pouco, talvez, algo que fique lá no seu passado e que incomode um pouco a sua própria vida. Por exemplo, você já sofreu com algum problema, seja ele causado por você, ou seja ele causado por alguém perto de você, que até hoje, quando você lembra, lhe incomoda? Ou quem sabe lhe machuca? Você não precisa me responder. É uma pergunta que você tem que responder a você mesmo. Você já sofreu por algum problema ou com algum problema, seja ele causado por você mesmo, ou seja ele causado pelos outros, que até hoje, quando você lembra, lhe incomoda ou lhe machuca? Quando nós somos cercados dessas perguntas, automaticamente na nossa mente começam a surgir lembranças. E talvez essa pergunta já traga ao seu coração alguma lembrança que faz você sentir dor. Talvez ao seu coração já você queira não mais pensar nessa lembrança, porque ela traz incômodo, ela traz tristeza. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, eu não quero lembrar. Eu não quero pensar nisso porque isso muito me machuca. Contudo, irmãos, essas memórias estão ali. Sejam elas do passado ou do presente, mas elas estão ali e precisam apenas de um start ou de um gatilho para voltar automaticamente à sua vida, para voltar automaticamente à sua memória, à sua mente. E eu sei que quando elas vêm, muitas vezes, ou na maioria das vezes, elas perturbam, elas trazem a inquietação, elas ainda no seu dia a dia e no seu presente trazem dor, ou talvez muita tristeza e muita angústia. E talvez tudo isso seja por algo que você tenha falado, ou talvez tenha feito, ou talvez tenha ouvido. E por isso você talvez se encontra ou encontra-se perguntando a si mesmo: por que eu falei? Olha, por que eu disse? Por que eu fiz? Por que eu dei ouvidos a essas coisas? A conclusão, irmãos,
na maioria das vezes, a essas perguntas, estão, sabe aonde? Nas respostas. E quais são essas respostas? A resposta é: eu não me perdoo por ter ouvido. Eu não me perdoo por ter falado. Eu não me perdoo por ter feito. Eu não me perdoo. Há muito tempo, há cerca mais ou menos de 10 anos, eu conversava com uma jovem, que ela dizia para mim assim, uma jovem já madura, jovem mulher, dizia assim: pastor, há 30 anos eu cometi um pecado que eu não gosto de me lembrar. E eu não me perdoo por ter cometido esse pecado. Há 30 anos esse pecado perturba a minha mente, perturba o meu coração, e eu não me perdoo. Eu sei, pastor, que Deus já me perdoou na cruz do Calvário. Eu sei, pastor, que Deus já pagou lá por esse erro cometido, mas eu não me perdoo. E talvez nos nossos dias você se sinta assim como essa mulher, que há tempos já conversou comigo, há mais de uma década. Talvez assim você esteja se sentindo hoje em suas emoções, em sua mente. E permita-me lhe dizer uma coisa. Seja bem-vindo à realidade de quase todo ser humano. Como assim, pastor? Eu vou repetir. Seja bem-vindo a esta luta. Você não é o único. Você não é a única. E essa luta só vai acabar quando Cristo voltar. Pastor, o senhor já começou dizendo que eu não vou conseguir esquecer. Permita-me caminhar mais, para a gente entrar mais um pouco a fundo nessa temática. O grande reverendo Martyn Lloyd-Jones, há cerca de 30 anos, escreveu um livro chamado Depressão Espiritual. Cerca de 30 anos significa bem para trás de 87. Eu tenho 35. E lá nesse livro ele vai tratar um pouco sobre depressão, sobre angústias, sobre outros problemas, inclusive derivado da memória, derivado das lembranças do passado, de algo que talvez as pessoas lá cometeram e que também não se perdoavam. Mas uma coisa que ele relatou lá nesse livro é que em todo o seu ministério, ele cuidou mais de ovelhas com estes assuntos sobre angústia, depressão, lembranças do passado, pecados do passado, do que qualquer outro tipo de pecado. Isso há mais de 30 anos, um livro escrito de um pastor de muito mais tempo, escreveu, reverendo Martyn Lloyd-Jones. Irmãos, esse é um assunto que não é só da nossa geração. Essa é uma temática que não é só dos nossos dias. Então, a pergunta que vem, e 3 perguntas que precisam encontrar respostas, talvez você faça a si mesmo. Pastor, como um assunto de gerações passadas, como um assunto de gerações antigas, ainda continua mexendo e alcançando tanto nossa geração? Segunda pergunta, pastor, como transformar então as minhas lembranças ruins e dolorosas em algo agradável? Terceira pergunta, pastor, o meu sofrimento foi algo muito ruim. E aí então a pergunta é, como lidar com o meu sofrimento se eu quero que ele desapareça, se eu quero que ele vá embora? Há 3 formas de você tentar fazer com que o seu sentimento, suas lembranças e sua dor desapareçam. Primeira razão, ou primeira ação para você fazer isso, é você se dedicar a uma vida imersa em drogas lícitas. Como é, pastor? O senhor está dizendo para que eu vá beber, fumar ou fazer qualquer outra coisa de drogas lícitas? Não, eu não estou dizendo. O que eu estou mostrando é a realidade. Se você parar para conversar com muitas pessoas que estão imersos hoje, presos às drogas lícitas, grande parte deste problema está no passado. Quer um exemplo disso? Quando uma pessoa que está embriagada começa a conversar com você, na grande maioria, o que é que ela diz? Ela começa a chorar por causa de algo que aconteceu. Ela começa a chorar, ou ele começa a chorar por lembranças do passado, por lembranças e dores antigas. Mas enquanto está sob o efeito da droga, entre aspas, o problema desapareceu. As lembranças fugiram.
A outra forma de fazer as lembranças irem embora são com as drogas ilícitas. É você manter a sua mente entorpecida. E aí as drogas ilícitas vocês já sabem quais são. Maconhas, craques e tudo mais. Pastor, o senhor está me incentivando a isso? Não. Porque enquanto se usar, pode esquecer. Mas quando você parar de usar, vai estar lá na sua cabeça, batendo nela todas as suas lembranças. E você não vai esquecer. Mas pastor, o senhor falou que teria talvez 3 razões de como esquecer. As 2 primeiras são terríveis. A terceira é pior. A terceira é pior do que as 2 primeiras. Como assim, pastor? Querido irmão, quando você diz assim na pergunta última, como eu faço para esquecer? O que na verdade você está querendo dizer é, pastor, eu não queria lembrar, porque isso me causa dor. Eu não queria, quando lembrar, sentir toda aquela angústia que eu já senti. Como eu faço para esquecer? Só há uma forma, de fato, de você esquecer. É você pedindo a Deus que Ele te dê um Alzheimer, uma isquemia cerebral, ou qualquer outra enfermidade, como demência e outras coisas mais, voltado ao teu psicológico. Pastor, o senhor apresentou 3 situações que não são legais. Se você não quer nenhuma das 3, compreenda o que eu vou dizer. As lembranças nunca vão sair de dentro de você. As memórias do passado, elas nunca vão sair de dentro da sua cabeça. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez Deus queira usar elas para tratar a sua vida, para tratar o seu caráter. Alguns equivocadamente usam até a Bíblia para dizer como você deve esquecer as lembranças do passado. Por exemplo, alguns pastores, quem sabe, já pregaram Filipenses capítulo 3, versículo 13, que diz assim, apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. E aí eles trazem à memória a ideia de que você deve deixar o passado lá no passado. O que ocorreu lá atrás deve ficar lá atrás. E você deve esquecer isso com oração, jejum, com Bíblia, com vir à igreja. Pastor, você está dizendo que orar, jejuar e vir à igreja é ruim? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o texto não foi construído para isso. Quem está usando esse texto para essa perspectiva está usando para uma perspectiva equivocada. Com certeza, irmãos, orar, ler a Bíblia, estar na casa do Senhor e jejuar é algo muito interessante, é algo muito atrativo, é algo maravilhoso, é algo que vai trazer paz ao seu coração, mas não vai curar você no sentido de esquecer, porque você não vai esquecer. Você não teve uma isquemia cerebral. Você não teve um Alzheimer. Você ainda continua com a sua saúde lá. Então o que é que Paulo está querendo falar sobre esse texto? O que Paulo está falando aqui não é sobre esquecer os pecados. Pelo contrário, o que Paulo está falando aqui é como viver uma vida que agrade a Deus. É viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Por isso que ele vai dizer que Deus, ele é esse alvo que ele deve buscar todos os dias. Precisamos compreender, irmãos, que eu não estou aqui incentivando que você não deve ler a Bíblia. Não interprete dessa forma. Que você não deve orar pelas suas lembranças. Não estou falando sobre isso. O que eu estou dizendo é não use um texto que não foi criado para isso, para você tentar resolver um pretexto que está no seu coração e na sua memória. Por isso eu disse, será que você ainda não percebeu que Deus quer usar essas lembranças para tratar o teu coração? Será que você não percebeu que Deus quer usar essas lembranças para tratar a tua própria vida? Lembremos do apóstolo Paulo. Por 3 vezes ele chegou diante de Deus e disse, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Por 3 vezes ele clamou e nós não sabemos de fato o que é esse espinho na carne, mas vamos alegorizar que possa ser as lembranças do passado. Vamos alegorizar e pensar que possam ser pensamentos cruéis e maldosos na sua memória de tudo o que ele já fez contra Cristo e contra o povo de Cristo. Sabe qual foi a resposta de Cristo para ele? Tome tal remédio que vai passar. Não foi? Ou leia tal texto da Bíblia que vai passar. Não.
A resposta de Cristo, a resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta, Paulo. Esse espinho vai continuar aí, porque a minha graça é suficiente para fazer você vencer esse espinho. O que eu quero dizer com isso é que as lembranças não vão sair da sua cabeça. As lembranças não vão sair da sua memória. Mas o que Deus pode estar querendo fazer é usar essas lembranças para transformar a sua vida, para fazê-lo cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. Você já conseguiu parar para pensar nisso? Segundo, o que Deus está fazendo é que você comece a lembrar dessas lembranças, não na perspectiva de pecado, dor e sofrimento, mas na perspectiva da graça, do amor, da misericórdia, da compaixão, do favor imerecido de Deus sobre a sua vida. Talvez, irmãos, essas lembranças não sejam para a sua destruição, elas sejam para a sua transformação. O problema está na perspectiva que você olha para essas lembranças. O problema está na perspectiva de como você interpreta essas lembranças. E o que eu quero nessa noite não é te levar a esquecer, mas é te levar a reinterpretá-la, para que você possa vencer as lembranças do seu passado. Sabe por quê? Porque Deus não vai apagar a sua memória para que você esqueça seus erros, mas Ele quer perdoar você e as lembranças que você tem, que por vezes causam dor, sofrimento, angústia e tristeza à sua vida. Nós vamos voltar ao texto de 1 Timóteo, porque Paulo está ensinando ao jovem Timóteo como passar por tudo isso. E no capítulo 1, do versículo 12 e 17, nós vamos compreender. Do versículo 12 ao versículo 14, Paulo nos mostra que para nós superarmos a lembrança do passado, nós precisamos, irmãos, ter um arrependimento verdadeiro. Olha para cá. Tenha um arrependimento verdadeiro. Versículo 12 ao versículo 14, Paulo vai nos mostrar isso. Eu já fiz a leitura com os irmãos, então vou fazendo a exposição. Paulo não está escondendo aqui de Timóteo quem ele era. Paulo não está escondendo o seu pecado do seu passado. Ou melhor, colocando a palavra, Paulo não está escondendo o seu passado pecaminoso. Pelo contrário, Paulo nos mostra nos versículos que nós lemos, do 12 ao 14, que ele revela o quão cruel ele foi, o quão cruel e bravo ele era para com os cristãos, para com a igreja do Senhor. Veja, irmãos, Paulo perseguiu a igreja de Cristo, a tal ponto que os cristãos, e quando ele chega no primeiro concílio, o povo tem medo dele. Quem é esse? Esse é aquele perseguidor, este é o assassino. Por que você trouxe ele ao nosso meio? A lembrança do povo sobre Paulo é aquela lembrança de um homem cruel. E Paulo tem isso dentro dele. A segunda lembrança dele não é simplesmente perseguir a igreja, mas perseguir os cristãos. Ele era bárbaro com os cristãos. Ele invadia casas. Ele levava para a praça pública e mandava matar. Por exemplo, Atos capítulo 7, nós encontramos ali a primeira morte dolorosa, que foi a morte de Estevão. Estevão foi morto praticamente aos pés de Paulo. As suas roupas foram jogadas aos seus pés. Fora esses pecados, outros mais. Se eu fosse talvez falar, passaríamos a noite inteira. E Paulo está dizendo a Timóteo, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz. Volte comigo, versículo 12. Aí ele diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Porque ele sabe da sua realidade, ele não esconde quem ele é, ele não vive, como falou o nosso irmão Adriano hoje pela manhã, uma hipocrisia, ele não era um artista para com o seu público, com o seu povo e com o jovem pastor Timóteo. Mas ele diz, eu fui Timóteo, péssimo homem. E quando eu lembro de tudo isso, Timóteo, eu tenho vergonha. Sabe, Timóteo, eu fico angustiado, porque quando eu olho para quem eu fui, em hipótese alguma, o meu coração se alegra. Mas pelo contrário, eu tenho um sincero arrependimento,
uma sincera tristeza, uma sincera dor dentro de mim por causa de tudo aquilo que eu fiz para com a igreja de Deus e para com o povo de Deus. Interessante, irmãos, é que uma conjectura minha, talvez esse diálogo que ele está falando com o jovem Timóteo é porque as lembranças não tenham saído da sua cabeça. E ele dá graças a Deus que o fortaleceu. Talvez essas lembranças o perseguissem diariamente. Por isso a necessidade de um arrependimento profundo de Paulo. Por isso a necessidade de uma comunhão diária com o Senhor, de um relacionamento diário para tratar sobre esses pensamentos. Mas o que Paulo está fazendo aqui parece que é algo muito estranho e algo muito ruim. Como assim? A psicologia vai nos dizer que trazer à memória algo que nos machuca é danoso à nossa vida. Trazer à memória algo que traz incômodo, que traz dor e sofrimento, é algo ruim e que maltrata o nosso corpo e a nossa mente. Mas Paulo não nos trata trazendo com dor. Porque Paulo, ele sabe, e inclusive escreveu, Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O lembrar dele não é mais com sentido de sofrer para o inferno, mas o lembrar dele agora é sentir uma vergonha pelo que ele fez por causa do nome de Cristo. Mas ele lembra também com a certeza de que Cristo perdoou, porque já não há mais condenação. Ele lembra agora na certeza de que Cristo purificou a sua mente, de que Cristo limpou o seu coração e limpou a sua mente. As lembranças agora não eram mais para trazer toda a dor, mas era para lembrar e dizer assim: o Senhor me deu graça para lembrar sem sentir dor, porque eu me arrependi no pó e na cinza de todo o pecado cometido contra Deus, contra o seu povo. Por isso, irmãos, nós precisamos lembrar do pecado. Porque, querendo ou não, uma hora ou outra, você vai se deparar com ele. Alguns gatilhos na vida vão ser colocados. E talvez você se depare com esses gatilhos. E quando você lembrar, você vai chorar de tristeza, de remorso. E o Senhor não quer que você chore de tristeza e remorso. Porque Ele quer que você se arrependa e que quando você comece a lembrar, você olhe para o Deus que tem te fortalecido, o Deus que tem te sustentado, o Deus que tem sido gracioso para com você. E é isso que Paulo está falando. Eu sou grato porque Ele me fortaleceu, apesar de quem eu era, apesar do que eu fiz. Olha o que o texto vai dizer no versículo 12. É extraordinário, irmãos. Apesar de Paulo ter vergonha por causa de todo o pecado, o versículo 12 vai dizer assim: o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Eu era um homem cruel. Quando eu lembro, eu tenho vergonha. Paulo está vivendo aqui o que o profeta Ezequiel falou, lá no capítulo 16, versículo 60 até o 63, aonde ele fala que quando nós lembrarmos do que fizemos, nós vamos sentir vergonha. E Paulo está dizendo aqui ao jovem Timóteo: eu relembro dos meus erros e do meu pecado, eu sinto vergonha, mas hoje quando eu lembro, apesar de sentir vergonha, eu sinto e compreendo e tenho a certeza que a graça, a misericórdia de Cristo Jesus produziu em mim um verdadeiro e profundo arrependimento, um desejo de não mais viver a dor do pecado passado, mas um desejo agora de glorificá-lo por uma transformação, porque Ele me achou digno, Ele me achou fiel, Ele me considerou apto para o ministério, para viver a sua graça. Mas vamos entender um pouco mais quando Paulo fala do seu passado. Volte ao texto. Versículo 13, versículo 14. Talvez não ficasse tão claro em nossa mente simplesmente dizer que Paulo lembrou do passado. Mas versículo 13 e 14, ele vai explicar ao jovem pastor Timóteo o porquê ele lembra do passado. Primeiro ele vai dizer: olha, Timóteo, eu era blasfemo. Timóteo, eu era perseguidor. Timóteo, eu era insolente.
Permita-me só explicar um pouco. Paulo estava dizendo a Timóteo, quando eu olho para o passado eu lembro. Eu falava mal dos cristãos e, além disso, eu falava mal do Senhor Jesus Cristo. Eu era blasfemo. Timóteo, eu era perseguidor. Atos capítulo 8, nós vamos começar a entender toda a perseguição. 7, principalmente com a morte de Estevão, e depois o 8 em diante, nós vamos ver como um animal feroz Paulo perseguiu os crentes. E ele diz assim, olha, eu era perseguidor, eu persegui os cristãos, eu açoitava os cristãos, eu blasfemava contra os cristãos, eu dei carta para o povo matar os cristãos, eu era contrário à religião do caminho, que era o cristianismo. Eu entendia que ela era uma ameaça ao judaísmo, por isso eu não deixava um sequer em pé. Eu tinha prazer em destruir todos. Por isso ele é considerado insolente, ou na verdade ele confessa, eu era insolente, e a ideia de ser insolente é a ideia de eu tinha prazer de cumprir o meu propósito, oprimindo os crentes. Eu tinha prazer em afligir os crentes. Eu tinha prazer em destruir a vida dos crentes. Paulo está dizendo, Timóteo, tudo isso passa dentro de mim. Tudo isso vem à minha vida. Mas, meu filho, você vai conseguir lembrar e não sentir dor quando você tiver um verdadeiro arrependimento. Por isso, irmãos, Hernando Dias Lopes vai dizer que perdoar é lembrar sem sentir dor. Quando nós temos um verdadeiro arrependimento, nós olhamos para os erros do passado e não temos mais dor, porque o Senhor perdoou na cruz do Calvário. Paulo está falando todo esse relato para o jovem Timóteo, não no sentido de se alegrar com o seu pecado, não no sentido de também se vitimizar. Pelo contrário, todo o seu sofrimento, ele está dizendo, o Senhor me deu graça. Se eu fui terrível para com a igreja e para com os cristãos, a graça do Senhor foi superabundante, que pegou um homem perseguidor e fez dele um homem perseguido. E pegou um homem que matou, e com frieza, com alegria, os cristãos, e fez agora dele um homem que está disposto a morrer pelo Evangelho. A compaixão de Cristo, a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo e o amor de Cristo pela vida de Paulo fez com que ele vivesse unido a Cristo, fez com que ele vivesse um verdadeiro arrependimento, ao ponto de lembrar de tudo que passou, sem dor pelo que fez, mas lembrando com arrependimento de saber que o Senhor o perdoou por tudo que ele fez. Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos lembrar com um verdadeiro e profundo arrependimento. Em segundo, nós precisamos lembrar do nosso passado com imensa gratidão. E talvez você diga assim, pastor, como é que eu vou agradecer a Deus por aquilo que eu fiz de errado? Como é que eu vou agradecer a Deus por aquilo que eu cometi contra mim mesmo ou contra outra pessoa? Talvez algumas perguntas pairem na sua mente agora. Mas eu não estou falando sobre isso. Venha comigo novamente. Vamos entender o motivo da gratidão de Paulo. Versículo 15 vai nos relatar muito bem sobre isso. Paulo, ele era grato, em primeiro lugar, no versículo 15, porque ele confiava na palavra de Deus. Ele começa o versículo 15 falando que fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Ele era imensamente grato, porque essa palavra fiel e digna de todos receberem chegou à vida dele. Um homem indigno, um homem depravado, um homem que não tinha em si o desejo de buscar a Deus, pelo contrário, tinha em si o desejo de matar todos os cristãos e destruir o cristianismo. Este homem, ele recebe esta palavra digna, ele recebe e toma esta palavra em seu coração,
e ele diz: eu sou imensamente feliz, porque esta palavra, ela veio à minha história, mudou o meu quadro, mudou a minha perspectiva de vida, me deu uma certeza de vida nova. Eu posso me entregar a esta palavra sem reservas, eu posso tomar essa palavra sem reservas, eu devo amar essa palavra sem reservas, porque ela é fiel. Ontem, quando nós conversávamos com os adolescentes no bate-papo, justamente nós falávamos sobre devocional, e a perspectiva era justamente isso, era justamente essa, na verdade. Quanto eu amo a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 6, se eu amo a palavra do Senhor, eu tenho prazer em me devotar a Ele, eu tenho prazer em viver para Ele, eu tenho prazer em externar a palavra do Senhor. Tanto que no capítulo 6 ele vai dizer: coloque como marca na sua testa, no seu punho, que é a ideia de expor por meio da sua vida, que ela seja evidente por meio da sua vida. E Paulo está dizendo: esta palavra fiel, esta palavra que é digna de toda aceitação, eu sou imensamente grato por ter recebido, e eu quero colocar ela como a roupa em minha vida, para que todos possam recebê-la também, para que todos possam abraçá-la também, para que todos possam se entregar a ela sem receio nenhum. Foi isso que nós estudamos quinta-feira. Quanto você crê na palavra de Deus? O quanto você acredita na palavra do Senhor? O quanto você confia na palavra do Senhor? Mas Paulo está dizendo que acredita e é imensamente grato a ela, porque ela tem uma mensagem, e uma mensagem verdadeira. Sabe qual é a mensagem? Ela é fiel e digna de toda aceitação. Volte comigo. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Paulo está dizendo: eu sou grato demais. Ele me deu uma palavra maravilhosa. Como disse algum teólogo, que agora não vou lembrar o nome, eu recebi a maior e a melhor pérola que o mundo pode dar, no sentido de mais valiosa. Então, eu recebi algo que eu não tinha merecimento. E esse algo me aponta para algo extraordinário. Jesus veio ao mundo. Olha o que Paulo está apresentando. O Senhor deixou o seu trono. O Senhor deixou a sua glória. O Cristo, que é o Deus encarnado, veio ao mundo para que eu e você pudéssemos receber essa palavra, para que eu e você pudéssemos receber a salvação. Ele veio ao mundo mesmo sendo Deus, se fez homem, se esvaziou de si mesmo, para que eu e você pudéssemos com imensa gratidão receber essa palavra. Essa palavra não tem a ver comigo, tem a ver com aquele que nos amou. E aí ele disse: olha, ele veio ao mundo, e não só veio, ele salvou os pecadores. Quando Paulo começa a expressar isso ao jovem Timóteo, que Cristo veio e veio para salvar, ele está dizendo: Timóteo, há 3 aplicações sobre essa salvação. A salvação, em primeiro lugar, que Cristo realizou, é que ele resgatou os homens do inferno. Ele tirou os homens da ira eterna, do fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos. O Senhor, com o seu amor, que veio ao mundo, foi lá no inferno e nos chamou pelo nome e nos puxou pela sua graça e o seu favor imerecido. Segundo, Timóteo, o Senhor nos salvou, sabe de quê? Da culpa do pecado. A culpa do pecado que todos os dias vem na nossa mente e nos leva àquela pergunta: por que eu fiz isso? Por que eu disse isso? Por que eu agi assim? E Paulo está dizendo ao jovem Timóteo: o Senhor nos salvou disto. Você não precisa mais fazer essa pergunta. O que você precisa agora, Timóteo, é quando pecar, se arrepender imensamente, se arrepender profundamente, se arrepender verdadeiramente. Porque aquele que se arrepende, ele confessa e deixa, e todo aquele que confessa e deixa, ele alcança o quê? Favor do Senhor. Então, toda vez que a lembrança vier, não vem mais com dor, porque o favor do Senhor veio à nossa vida. Por isso, Paulo está dizendo: Timóteo, eu amo, eu sou alegre demais por essa palavra, eu sou imensamente grato pela salvação de Cristo sobre a minha vida, porque Ele me salvou do inferno, Ele me salvou da culpa do pecado,
e Ele me salvou de viver escravo do pecado. Irmãos, na maioria das vezes, as pessoas que estão presas e são escravas dos seus pensamentos passados, é porque o pecado está dentro desse pensamento. É porque não houve perdão, não da parte do Senhor. É porque você ainda não se perdoou. Cristo já te perdoou há muito tempo. E você ainda continua olhando para esse ato passado que vem à sua memória com as mesmas perguntas: por que eu fiz? Por que eu fiz? Por que eu fiz? A pergunta não é por que eu fiz. Você precisa reinterpretá-la. Senhor, mesmo fazendo o que eu fiz, o Senhor me amou. O Senhor saiu do seu trono, veio ao mundo, me salvou, para que eu vivesse agora uma nova vida. Ah, Senhor, obrigado por me perdoar. Obrigado por me salvar. Obrigado por tirar a culpa do pecado, a escravidão do pecado. Lembre, queridos irmãos, o Senhor não vai cobrar o mesmo pecado duas vezes. Quando nós confessamos o nosso pecado, sabe o que é que Ele faz com ele? Ele joga no mais profundo mar para que o quê? Dele não se lembre. Pastor, Deus está com Alzheimer, Jesus está com Alzheimer, teve isquemia cerebral. Não, é que Ele não cobra o mesmo pecado duas vezes. O problema não está em Cristo, o problema está na sua mente, que fica se cobrando 2, 3, 4, 10, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e o Senhor já te perdoou. Paulo está dizendo: eu sou imensamente grato, porque eu recebi uma palavra maravilhosa, uma palavra digna de toda aceitação, que todo ser humano deveria receber e guardar e colocar em prática. E a mensagem que eu recebi foi essa: Cristo veio ao mundo. Olha, o Deus poderoso se encarnou, o Deus perfeito se fez homem e veio para salvar pecadores. E aí ele conclui essa mensagem de gratidão, do qual eu sou o principal, do qual eu sou o maior. Em outras versões, Paulo ele lembra da sua estrutura. Ele não está escondendo a sua estrutura para o jovem Timóteo. Ele não é um artista diante de Timóteo para dizer: olha, Timóteo, ser pastor é assim, é assado. Olha, Timóteo, você tem que ser um homem cada vez mais perceptível como santo, santo, santo. Não! Ele está dizendo: você precisa ser grato a Deus pelo amor dele à sua vida. Porque, Timóteo, eu não prestava. Eu não era merecedor. Eu era o principal dos pecadores. Por isso eu sou grato a Deus, Timóteo. E por entender isso, agora eu vivo em dependência. Eu vivo em humildade diante de Deus. Pois só o amor e a graça de Cristo, ou de Deus em Cristo, foi quem justificou Paulo. Foi quem tornou o pior dos pecadores em um homem pronto para morrer por Cristo Jesus. Sabe, irmãos, Paulo tem a perspectiva correta sobre seus pensamentos. Timóteo, se eu olho para quem eu era, para o que eu fiz, eu vou viver em depressão. Porque, Timóteo, hoje eu conheço Cristo. Hoje eu conheço a graça dele. Eu vou viver em angústia, sabe por quê? Porque eu quis destruir o cristianismo. Eu quis destruir a igreja do Senhor. Eu matei, eu cerrei ao meio vários cristãos. Eu fui um assassino, Timóteo. Ah, Timóteo, quando eu olho para isso eu sinto vergonha, mas eu me arrependo no pó e na cinza. E quando eu olho hoje eu sou grato, imensamente grato, porque o Senhor pegou esse pobre, nu, pecador miserável e fez dele um homem digno do ministério. Esse blasfemo, insolente, perseguidor, e fez dele um apóstolo. Olha, jovem Timóteo, seja grato ao Senhor. Não olhe para as suas lembranças passadas, para os seus pecados passados, na perspectiva apenas do pecado. Olhe para elas na perspectiva da graça divina, porque o Senhor me permitiu passar por tudo isso para que eu fosse grato pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Pelo amor dele na cruz do Calvário. Ele amou
um pecador e fez desse pecador um homem para o louvor da sua glória. Sabe o que é interessante disso, irmãos? Que nós podemos resumir nesses 2 pontos. É que o nosso Cristo, olhando para Paulo, ele amou o principal dos pecadores. Compreendo o que eu vou lhe dizer. O nosso Cristo, olhando para Paulo, amou o principal dos pecadores. E pelo principal dos pecadores, ele derramou o sangue puro. Pelo principal dos pecadores, ele morreu para que ele não viesse a morrer eternamente. Paulo. Para o principal dos pecadores, Cristo veio ao mundo, morreu para que Paulo vivesse eternamente. Não é diferente para conosco. E tudo isso que Cristo fez em Paulo, através de Paulo, é para chamá-lo a uma compreensão. Olha o 3º ponto comigo. Nós vamos vencer as lembranças do passado, em primeiro lugar, tendo profundo arrependimento. Em segundo lugar, tendo a imensa gratidão. Em terceiro lugar, seja um exemplo para o seu próximo, ou sendo um exemplo para o seu próximo. Versículo 16 e 17, nós vamos compreender isso. Veja o que Paulo vai nos dizer. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, veja que ele mais uma vez vai usar a expressão principal, evidenciasse o quê? Jesus Cristo, a sua completa longanimidade e serviço de quê? Modelo ou exemplo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo está dizendo ao jovem Timóteo, Timóteo, eu compreendo tudo o que eu passei. Não foi fácil. Eu fico imaginando dentro de mim um diálogo deles dois. Timóteo, não foi fácil passar o que eu passei. Eu, por amor à religião, ao judaísmo, eu cerrei ao meio, cristãos, eu fiz o que não era correto, eu destruí muitos templos, eu fiz tudo o que eu não deveria fazer. Mas eu fiz por causa da minha ignorância, Timóteo. E quando eu olho para o passado, eu tenho vergonha. Quando eu olho para o passado, Timóteo, eu me arrependo no pó e na cinza. Hoje eu sou grato, porque Deus me tirou daquele meio. E sabe o que é interessante, Timóteo? Hoje eu compreendo o que Deus quis fazer com tudo isso. Sabe qual foi a conclusão que Paulo chega? Deus me permitiu passar por tudo isso para que eu servisse de exemplo, para que eu servisse de modelo, para aqueles que vão enfrentar, para aqueles que vão chegar à vida eterna. Irmãos, o que isso tem a ver, ou como isso se aplica em nós? Talvez o que você tenha passado, você ainda está dando muita ênfase a isso, e você não compreendeu que Deus está querendo te usar como exemplo e modelo para aqueles que vão passar, para aqueles que vão enfrentar. Sabe, queridos irmãos, nós estamos no mês de setembro, e o mês de setembro é um mês voltado a questões psicológicas, Setembro Amarelo. Quem melhor poderia tratar com uma pessoa que sofre de depressão do que alguém que já passou, que já sofreu? Quem alguém melhor pode tratar sobre perseguição, senão aquele que foi perseguido? Quem alguém melhor poderia tratar sobre uma enfermidade, senão aquele que já enfrentou a enfermidade? Uma coisa sou eu falar dizendo de uma experiência teórica. Outra coisa é você que passou dizendo, eu vivi, eu passei, eu sofri, mas eu estou aqui. O que Paulo está dizendo ao jovem Timóteo é isso. As minhas lembranças hoje não me machucam mais, porque eu entendi o que Deus quis fazer comigo, e através de mim, hoje eu compreendo que Deus foi até paciente comigo, sabe, Timóteo? Deus foi gracioso e misericordioso comigo, e Ele me permitiu passar tudo isso para que eu pudesse revelar a graça, a misericórdia, para que eu pudesse vir a ser um verdadeiro adorador, para que eu pudesse vir a ser um modelo e um exemplo, para mostrar que Ele não faz acepção de pessoas.
Veja o que Paulo está dizendo. Ele escolheu o principal dos pecadores, ou em outras expressões, o pior dos pecadores. Então ele não faz acepção de pessoas, pelo contrário, ele escolheu para que eu pudesse, como modelo, levar a solução a muitos problemas que as pessoas possam estar passando, que eu também já passei. Queridos irmãos, o nosso problema não é o maior. Não é. Deixe-me aplicar de forma rápida este ponto. Sabe por que Cristo, Ele pode advogar por nós? E sabe por que Cristo nos compreende em meio às nossas lutas e pecados? A palavra de Deus diz que Ele foi tentado em todas as coisas. Em nenhuma delas Ele pecou. Ele sabe a nossa luta. Sabe? Ele compreende o nosso sofrimento, porque Ele sofreu a suar sangue. Ele passou por tudo que nós passamos. Por isso que quando Deus olha para nós, Ele olha pela ótica de Cristo Jesus. E Ele tem misericórdia de nós. Porque se Ele olhasse apenas por sua plena santidade, nós seríamos exterminados. Nós não somos merecedores da graça, nós não somos merecedores da misericórdia. O que nós merecemos por causa do nosso pecado é a ira de Deus. Mas mediante Cristo, Ele olha para nós com compaixão, com misericórdia, com graça. Ele olha para nós com amor eterno. Por isso, Paulo está dizendo, eu compreendo que agora eu tenho que ser um modelo. As minhas lembranças e o meu passado não devem ser uma vergonha para me afastar da igreja de Cristo. Pelo contrário, quando ele chega no concílio, o povo se afasta dele e os irmãos dizem, calma, ele agora é um dos nossos. E sendo um dos nossos, Paulo é um dos maiores apóstolos a viver Cristo Jesus, a pregar Cristo Jesus, a sofrer por Cristo Jesus. As lembranças do passado já não causam mais dor, porque ele se arrependeu delas. As lembranças do passado já não causam mais inquietações, porque ele agora é grato a Deus pelo amor e pela bondade, por Cristo vir ao mundo, pela palavra dele vir ao seu coração, e por ele não ter feito acepção de pessoas, sendo Paulo o maior dos pecadores. Ele é grato a Cristo e por isso ele compreende o chamado de viver como modelo agora do Evangelho. Por isso ele conclui o versículo 17, fazendo uma doxologia. Louvor, gratidão, exaltação. Olhe comigo. Versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo conclui a sua mensagem com o jovem Timóteo dizendo, eu louvo, eu adoro, eu glorifico a esse Deus eterno, a esse Rei único, imortal, invisível, a esse Deus que merece toda a honra e glória pelos séculos dos séculos. Talvez você ainda esteja dentro de você dizendo, mas pastor, o Senhor começou fazendo-me lembrar das minhas memórias passadas, trouxe algumas perguntas, e eu ainda talvez não entendi como me livrar das lembranças do passado. Eu vou ser conciso na conclusão. Querido irmãos, você possivelmente não será capaz de esquecer de tudo que você já passou. Possivelmente será capaz, possivelmente que você chegue à idade avançada, se você não tiver nenhum problema mental, que você lembre de muitas causas, circunstâncias, sejam elas causadas por você ou causadas pelo outro, que trouxe dor ao seu coração. Lembranças ruins, pecaminosas e dolorosas. Esses pensamentos, eles podem vir à sua mente a qualquer momento. Talvez até venha agora. Você talvez não tenha nem domínio sobre eles. Inconscientemente você se pega pensando e se pega angustiado, inquieto, e você está dizendo assim, como apagá-los ou como fugir deles. Eu quero parafrasear Lutero para responder a você mediante a mensagem. Lutero disse assim, não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles façam ninho. Parafraseando ele, eu quero dizer, vocês não podem impedir
que os pensamentos venham sobre a sua cabeça, que as lembranças venham sobre a sua mente, mas vocês podem impedir que eles façam ninhos na vida de vocês, no coração de vocês, na mente de vocês. Vocês podem impedir que eles sejam senhores sobre a vida de vocês. Vocês podem impedir que vocês sejam escravos e servos das vossas lembranças. Vocês podem impedir de que as lembranças venham hoje trazer dor e sofrimento, se vocês começarem a viver de fato um verdadeiro arrependimento. Uma verdadeira confissão diante do Senhor. Se vocês começarem de fato hoje a colocar diante de Deus, se arrependendo no pó e na cinza, com tristeza profunda, dizendo: Senhor, Senhor, eu peço perdão. Porque quando lembrar eu não quero mais sentir dor, mas eu confesso a Ti, Senhor, confesso a Ti o quão eu fraco sou, mas eu quero dizer, eu não quero mais sentir a mesma dor, porque o Senhor já me perdoou. Você vai conseguir começar a lembrar agora numa perspectiva correta, sentindo gratidão, não por causa do pecado, mas por causa do sacrifício de Cristo, mas por causa do amor de Cristo sobre a sua vida. E toda lembrança não vem mais para lhe machucar, ela vem e você vai lembrar: Cristo me foi suficiente para suportar, Cristo me foi suficiente para transformar a minha vida, Cristo me foi suficiente para estar aqui até hoje e para poder ter a certeza de que quando amanhã eu partir, eu estarei com Ele na eternidade. Então essa lembrança não vai trazer dor e sofrimento e não vai destruir o meu dia, porque Cristo já me deu a imensa gratidão por meio da sua graça de vir ao meu encontro e me salvar de mim mesmo, e me salvar das minhas culpas, e me salvar de uma vida de escravidão. Tenha, irmãos, imensa gratidão diante do Senhor pelo que Ele fez em você e pelo que Ele quer fazer através de você. Por isso Paulo disse a Timóteo: eu sou um modelo, eu sou um exemplo, não porque eu quero, mas porque Cristo me chamou. Se Cristo te permitiu passar pelo que você passou em sua vida até hoje, é porque Ele quer te usar como modelo. Pare de viver como vitimista da vida, pare de viver como coitadinho, pare de viver como alguém que o sofrimento te torna um bichinho indomável, um bichinho que não sabe se defender. Você sabe muito bem aonde está a tua defesa. Olhe para todos esses pensamentos e todo sentimento e comece a se colocar diante de Cristo, porque a autocomiseração, a miséria de si mesmo é pecado. É pecado diante do Senhor. E isso não vai trazer paz ao seu coração. Não vai trazer conforto. Por mais que você lute para esquecer, você não vai conseguir, porque você não teve um problema psicológico. O que você precisa começar a reinterpretar pela perspectiva correta e se tornar um modelo de Cristo Jesus. Porque assim sendo, irmãos, sabe o que vai acontecer? As suas lembranças não vão trazer mais dor. As suas lembranças não vai trazer mais angústia. Mas a sua lembrança vai trazer essa frase. Eu quero concluir com ela. E eu convido você a olhar aqui. Lembre-se, Cristo, Ele amou o principal dos pecadores. E agora esqueça de Paulo. Ele te amou, Ele me amou, Ele nos amou. Cristo amou o principal dos pecadores. Ele derramou o sangue puro por esse pecador, que sou eu, que é você. Ele viveu para que esse pecador não morresse eternamente. E Ele morreu para que esse pecador vivesse eternamente. Comece a tomar a perspectiva correta das suas lembranças. E ela começa a ser tomada agora. Olhe para essa mesa. O meu Senhor, o teu Senhor, o nosso Salvador, Ele sofreu para que eu e você pudéssemos estar aqui, sentado. Por isso, se arrependa do seu pecado. Nos arrependamos. Tenhamos alegria em sentar à mesa do Cordeiro. Tenhamos a convicção de que somos chamados para ser modelos, exemplos de Cristo em tudo que temos, somos e viermos a ser. Por isso eu convido você a fechar os olhos, a dizer como disse o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, capítulo 1 de Coríntios, capítulo 11, da primeira carta de Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e coma do pão e beba deste cálice. Senhor, as nossas lembranças por vezes querem nos destruir. E muitas vezes nós temos dado mais ênfase a ela do que ao que o Senhor fez por nós. Muitas vezes temos dado mais ênfase às nossas lembranças do que ao teu grande amor. Paulo, nessa pequena perícope, cita por 2 vezes, no mínimo, a palavra misericórdia. O Senhor não nos deu o que merecemos. Ao contrário, o Senhor nos deu a tua graça, o teu favor. E quando nós lembramos do pecado, nós esquecemos de lembrar a tua graça que nos tem sustentado. Nós esquecemos de lembrar da tua misericórdia que o Senhor não nos deu aquilo que nós merecíamos. Então, Deus, em nome de Jesus, nessa noite, por meio da tua palavra, do teu Santo Espírito, venha ao nosso encontro e nos faz nos arrepender no pó e na cinza dos pecados que outrora cometemos ou tenhamos cometido e tenha te entristecido e que colocamos dentro de nós como dor extrema a tal ponto de não nos perdoar. Em nome de Jesus, Pai, venha ao nosso encontro e nos faz nos derramar diante de Ti, chorar pelos pecados, para que quando viermos a lembrar dele, possamos lembrar da Tua graça e com imensa gratidão e alegria nos voltarmos a Ti, para viver como modelos, exemplos. Em nome de Jesus, Pai, não permita-nos viver em uma geração psicologizada, tentando achar métodos para esquecer, ou quem sabe apagar. Mas nos faz nessa noite nos arrepender, voltar com imensa alegria para Ti e viver como modelo, porque assim sendo, as nossas lembranças não serão mais para a dor, mas serão para usá-las para o louvor da Tua glória, para dizer quem eu era e quem eu sou, por causa daquele que me amou, daquele que me atraiu. Em nome do Senhor Jesus. Amém.